No instante em que a porta da velha casa de azulejos rachados se escancarou para o caos da rua, João sentiu o impacto como um soco no peito. Uma criança de olhos arregalados, suja de poeira e lágrimas, correu para dentro, colidindo contra suas pernas como se o mundo inteiro estivesse desabando atrás dela. O grito agudo de uma mulher ecoou pela vizinhança conservadora de Alfama, em Lisboa, onde as paredes sussurravam segredos há séculos, e o ar carregado de fado parecia pausar para assistir ao espetáculo. João, o solteiro gay que ousara transformar aquela ruína em um refúgio para órfãos, soube ali que sua vida pacata acabara, e que algo maior, mais perigoso e transformador, acabara de nascer. João piscou, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. A menina, não mais que 7 anos, agarrava-se à sua calça de jeans desbotada, murmurando palavras entrecortadas em português misturado com o sotaque carregado do interior do Alentejo. Eles vêm. A mamãe disse para correr. O fogo. As chamas já lambiam o horizonte distante, mas o verdadeiro incêndio era o pânico nos olhos dela, um reflexo de perdas que João conhecia bem demais. Ele a ergueu nos braços sem hesitar, o peso leve como uma pluma contra seu peito largo, marcado por cicatrizes invisíveis de uma juventude lutando contra olhares enviesados nas ruas estreitas de Lisboa. A casa, que ele reformara com as economias de anos como professor de história em uma escola secundária, agora pulsava com vida, ou com o fantasma dela. Do lado de fora, a multidão se formava como névoa matinal no Tejo, vizinhos de rostos enrugados pelo sol e pela desconfiança, mas com chalos cruzados sobre o peito protetor, homens de bigodes grisalhos que mascavam cigarros e murmuravam julgamentos. Olha o João, o solteiro esquisito, abrindo portas para o diabo, resmungou Dona Maria, a viúva do prédio ao lado, cujos olhos afiados cortavam como facas de cozinha. João ignorou, como sempre fizera desde que, aos 20 e poucos, assumira sua identidade em uma cidade que ainda ecoava ecos da ditadura. Ele carregava a menina para dentro, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao de medo infantil, e trancou a porta com um clique que soou como um desafio ao mundo. A casa era um sonho teimoso, salas amplas com paredes pintadas de azul céu, inspiradas nos azulejos de Belém, brinquedos espalhados como sementes de esperança, e uma cozinha onde João preparava refeições simples, bacalhau à brás para as almas famintas. Ele instalara camas extras no sótão, transformando o espaço em um ninho para crianças perdidas, aprovado pela relutante autoridade social de Lisboa. Mas a vizinhança de Alfama, com suas escadarias íngremes e tradições enraizadas como as raízes das oliveiras, via aquilo como uma afronta. Um homem gay, sem mulher ao lado, acolhendo órfãos. Era como convidar o mar para invadir as colinas. Enquanto minava a menina, que se chamava Sofia, descobriu ele ao acalmá-la com um copo de leite morno, João sentiu o peso da solidão que o levara até ali. Aos 38 anos, após o rompimento com Pedro, seu amor de faculdade que partira para o Brasil em busca de uma vida normal, João canalizara a dor em ação. Vou dar a elas o que não tive, uma família que não julga, prometera a si mesmo, e quando as noites em que seu próprio pai, um pescador de Cascais, o olhara com decepção silenciosa. Agora, com Sofia adormecida em seu colo, ele ouviu batidas na porta, insistentes, como punhos de lei. Era o inspetor Ramos, um homem de meia-idade com uniforme amarrotado e olhos cansados de burocracia. Senhor Oliveira, relatos de uma criança não registrada. A senhora disse que fugiu de um incêndio no orfanato do interior. Precisamos de documentos. João engoliu em seco, sabendo que o processo demoraria dias. Ela está segura aqui, inspetor. Deixa-a descansar. Ramos hesitou, o olhar varrendo a sala como se procurasse armadilhas. Você sabe como é, João. Esta gente aqui. Eles falam. Sobre você. O tom era quase compassivo, mas carregado de advertência. João assentiu, o estômago revirando. Ele sabia, os boatos sobre sua orientação sexual já circulavam como vinho barato nas tascas locais. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto improvisado, João sentou-se à mesa da cozinha, o ar filtrando pelas janelas em arco como um véu prateado. Ele escreveu no diário de coro gasto, hoje, o destino me entregou uma alma frágil. Mas isso fora o começo de uma tempestade. Mal sabia ele que a tempestade já se formava na figura de Miguel, o novo vizinho do prédio oposto, um arquiteto de 35 anos que chegara à Alfama fugindo de seus próprios demónios, um divórcio amargo de uma mulher que nunca entendera sua bissexualidade reprimida. Miguel observara a cena da janela, o coração apertado por uma empatia que ele ainda não compreendia. Amanheceu com o sol escaldante de verão português, tingindo as ruas de ouro líquido. João acordou com Sofia puxando sua manga, os olhos dela agora curiosos em vez de aterrorizados. Onde está a mamãe? Perguntou ela, a voz fina como fio de linho. João sorriu, forçando leveza. Ela está voltando, pequena. Enquanto isso, que tal panquecas? Ele preparou o café da manhã com mãos trêmulas, o aroma de canela preenchendo o ar como um bálsamo.
Mas o idílio durou pouco, uma pedra atirada contra a janela estilhaçou o vidro, deixando cacos como lágrimas congeladas no chão. Anexado a ela, um bilhete rabiscado: afaste-se das crianças, anormal. O ódio era palpável, como o cheiro de mar salgado misturado a enxofre. João limpou os vidros com cuidado, Sofia choramingando ao seu lado. Por que eles odeiam a gente? Perguntou ela, e quando as perguntas que João fizera a si mesmo décadas antes. Ele a abraçou, sentindo o calor dela contra sua pele. Porque têm medo do que não entendem, Sofia. Mas nós vamos mostrar que o amor é mais forte. Naquele momento, uma sombra se moveu do outro lado da rua, Miguel, com uma vassoura na mão, varrendo sua própria calçada, mas os olhos fixos na casa de João. Seus olhares se cruzaram pela primeira vez, um choque elétrico, como o atrito de duas almas solitárias em uma dança proibida. Miguel era um enigma para si mesmo. Criado em Coimbra por pais académicos que valorizavam a razão acima das emoções, ele se casara jovem com Ana, uma colega de universidade, na esperança de silenciar as dúvidas sobre sua atração por homens. O casamento desmoronara em acusações e silêncios, deixando-o com uma filha adolescente, Clara, que agora vivia com a mãe em Porto. Chegando à Alfama para um projeto de restauração de edifícios históricos, Miguel buscava anonimato, mas o destino o jogara no epicentro de um furacão emocional. Ao ver João com a criança, algo se agitou nele, uma mistura de admiração e medo, como o primeiro gole de vinho do Porto que queima a garganta antes de aquecer o peito. Dias se passaram em uma rotina frágil. João matriculou Sofia na escola local, enfrentando olhares de professoras que cochichavam atrás de pastas. Ele expandiu a casa, acolhendo mais duas crianças, o menino tímido Tomás, de 10 anos, órfão de um acidente de carro, e a adolescente rebelde Inês, de 15, que chegara com cicatrizes de um lar abusivo. A casa pulsava agora com risos esporádicos e brigas infantis, um caos que João orquestrava com paciência de santo. Mas as noites eram dele, sozinho, ele ouvia fado na vitrola antiga, as letras de Amália Rodrigues e quando sua melancolia, gaivota, leva-me daqui. Uma tarde chuvosa, enquanto o Tejo inchava com águas cinzentas, Miguel cruzou a rua com uma desculpa fraca, viu o vidro quebrado. Posso ajudar a consertar? João, surpreso, deixou entrar, o cheiro de terra molhada grudando em suas roupas. Enquanto martelavam pregos juntos, as palavras fluíram como o vinho que Miguel trouxera, um tinto robusto do Douro. Eu sei como é ser olhado torto, confessou Miguel, os olhos baixos fixos na madeira. Meu casamento. Acabou porque eu não era quem ela pensava. João parou, o martelo suspenso no ar. E quem você é, então? A pergunta pairou, carregada de possibilidade. Miguel ergueu o olhar, e ali, no brilho úmido da chuva contra a janela, algo se acendeu, uma faísca de compreensão mútua. Mas o idílio foi interrompido por um trovão de conflito. Dona Maria, a rainha dos boatos, reuniu os vizinhos na praça de Alfama, sob o toldo de uma tasca onde o cheiro de sardinhas grelhadas se misturava à fumaça de cigarros. Aquele homem está corrompendo nossas crianças. Ele e seus amigos, gritou ela, apontando para a casa de João. A multidão murmurou, um coro de preconceitos envelhecidos. Miguel, ouvindo de longe, sentiu o sangue ferver. Ele, que sempre fugira de confrontos, agora via João como um espelho de sua própria covardia. Naquela noite, ele bateu à porta de João novamente, não com ferramentas, mas com uma garrafa e uma confissão. Eu sou como você. Bissexual, escondido por anos. Mas ver você me faz querer ser corajoso. João riu, um som rouco e aliviado, servindo o vinho em copos lascados. Coragem não é ausência de medo, Miguel. É abraçá-lo. Eles conversaram até a madrugada, as vozes baixas entrelaçando histórias, a perda de Pedro para João, o vazio do divórcio para Miguel. Sofia espiava da escada, sorrindo como se soubesse de um segredo. Mas o amanhecer trouxe a primeira rachadura. Clara, a filha de Miguel, chegou inesperadamente de Porto, os olhos flamejantes de raiva adolescente. Pai, o que você está fazendo aqui? Com ele. Ela vira os dois pela janela, e o ciúme, misturado ao medo de perder o pai para um mundo que ela mal compreendia, explodiu como fogos de artifício em São João. Clara era um furacão de emoções, cabelos castanhos desgrenhados, piercings nos lábios e uma tatuagem fresca de uma borboleta nas costas, símbolo de sua luta contra a depressão pós-divórcio. Aos 16 anos, ela idolatrara o pai como herói, mas o divórcio a deixara com cicatrizes, culpando a si mesma por não ser o suficiente. Chegando a Lisboa para um fim de semana surpresa, ela esperava reconciliação, não essa cena, seu pai rindo com um estranho, uma casa cheia de crianças que não eram dela. Você está traindo a mamãe de novo, acusou ela, as lágrimas misturando-se à chuva que agora caía forte. Miguel empalideceu, João recuou um passo, o vinho azedando na boca.
A discussão se estendeu para a rua, vozes ecoando pelas escadarias de Alfama como um fado desafinado. Vizinhos espiavam das janelas, Dona Maria lambendo os lábios como um gato. Clara fugiu para o miradouro, onde o Tejo se estendia como um lençol de prata sob a lua. Miguel a seguiu, o coração partido em pedaços. Filha, não é traição. É honestidade. Eu amo homens e mulheres, mas por anos, escondi isso. João me faz sentir visto. Clara virou-se, os olhos vermelhos. E eu? Eu sou invisível para você. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer grito. João, da porta da casa, observava a cena com Tomás e Inês ao lado, as crianças sentindo a tensão como um ar pesado antes da tempestade. Ele interveio com gentileza, aproximando-se devagar. Clara, eu sou João. Não sou inimigo. Esta casa é para quem precisa de família, e às vezes, família inclui estranhos que se tornam essenciais. Ela o olhou, o orgulho adolescente lutando contra a curiosidade. Sofia, corajosa como só as crianças sabem ser, estendeu a mão. Quer brincar de damas? O tio João sempre perde. Um riso fraco escapou de Clara, quebrando o gelo. Naquela noite, a casa de João se encheu de uma trégua incomoda, Clara jantando caldeirada, as crianças contando histórias de fantasmas de Alfama, Miguel e João trocando olhares que diziam mais que palavras. Mas o conflito maior fervia embaixo, o inspetor Ramos retornou com notícias ruins. O incêndio no orfanato revelara irregularidades, Sofia tinha um irmão mais velho, um garoto de 12 anos chamado Rui, que fugira para Lisboa e agora estava nas ruas, envolvido com uma gangue de adolescentes marginalizados. Se você quiser acolhê-lo, João, precisa provar estabilidade. E com os boatos? A autoridade pode fechar a casa. O pânico apertou o peito de João como uma garra. Rui era o elo perdido de Sofia, e perdê-lo significaria destruir a frágil confiança que ela construíra. Miguel, ouvindo tudo, ofereceu ajuda. Eu sou arquiteto. Posso atestar a segurança da casa. E eu fico, se precisar. O gesto era simples, mas carregado de promessa, a primeira ponte sobre o abismo de suas solidões. Clara, surpreendendo a todos, assentiu. Eu ajudo com as crianças. Talvez. Eu preciso disso também. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo e os preconceitos. João e Miguel vasculharam as ruas de Lisboa, do Chiado aos becos de Moraria, procurando Rui entre sombras de mendigos e ecos de guitarras flamencas. Inês, com sua astúcia de rua, guiou-os a um armazém abandonado perto do cais do Sodré, onde o garoto se escondia com uma turma de jovens sem teto, muitos deles fugidos de lares que rejeitavam suas identidades quer. Rui era magro, olhos fundos como poços, mas com uma teimosia que lembrava João jovem. Eu protejo a Sofia, disse ele, desafiador. Ninguém me separa dela. A reunião foi tensa, Rui desconfiado, as crianças da gangue observando como lobos. Miguel, usando sua voz calma de professor, falou de raízes, de como Alfama era um caldeirão de culturas, onde mouros, judeus e cristãos coexistiram apesar das guerras. Você pode ter uma casa aqui, Rui. Não uma prisão. O garoto hesitou, tocando o pingente de cruz que Sofia lhe dera anos antes. No fim, ele cedeu, mas com uma condição, só se o tio João prometer que ninguém vai nos separar por sermos diferentes. João engoliu o nó na garganta. Prometo. Somos todos diferentes, e é isso que nos torna família. De volta à casa, a dinâmica mudou. Rui se integrou devagar, ensinando Tomás truques de futebol nas escadarias, enquanto Inês e Clara formavam uma aliança improvável, sendo pulseiras de contas coloridas como talismãs contra o ódio. Miguel ficava cada vez mais, ajudando com reformas, instalando prateleiras para livros de histórias quer, pintando murais de arco-íris disfarçados de padrões azulejo. Os toques acidentais viraram intencionais, uma mão no ombro que demorava, um olhar que se prolongava. Uma noite, após as crianças dormirem, eles se sentaram no terraço com vista para o Tejo, o rio refletindo estrelas como diamantes. Eu tenho medo, admitiu Miguel, a voz rouca. De machucar Clara, de perder tudo de novo. João tocou sua mão, o calor se espalhando como vinho. O medo é o que nos para. Mas juntos podemos navegar. O beijo veio suave, como brisa do Atlântico, selando uma promessa silenciosa. Mas o clímax se aproximava como uma onda de tsunami. Dona Maria, alimentada por ciúmes, seu próprio filho gay, escondido e emigrado para a França, orquestrou uma petição à Câmara Municipal. A casa de João é um risco. Ele atrai elementos indesejados. A reunião pública no salão paroquial de Alfama foi um caldeirão fervente, vizinhos gritando, padres citando escrituras distorcidas, mães chorando por a inocência das crianças.
João subiu ao púlpito improvisado, o coração batendo como tambores de carnaval. Eu amo essas crianças como filhos. E meu amor por Miguel é puro, como o de qualquer casal. Julguem-nos pelo que fazemos, não por quem amamos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, Clara se levantou, voz trêmula mas firme. Meu pai é o homem mais gentil que conheço. E João salvou minha família ao nos acolher. Rui e Sofia juntaram-se, mãos dadas. Inês ergueu o punho com um grito de solidariedade. Miguel, ao lado de João, apertou sua mão. A multidão se dividiu, alguns saíram bufando, mas outros, um velho pescador, uma viúva jovem, aplaudiram, rachando o gelo do preconceito. A surpresa final veio como um raio. Durante a comoção, um homem idoso emergiu da multidão, o pai de João, regressado de Cascais após anos de silêncio. Eu errei, filho. Vi o que você construiu. Deixe-me ajudar. Lágrimas escorreram, abraços selaram feridas antigas. A petição foi retirada, a casa salva, e a Alfama começou a mudar, murais de aceitação nas paredes, festas onde casais queer dançavam fado ao lado de famílias tradicionais. Meses depois, sob o sol de outono, João e Miguel trocaram votos discretos no miradouro, as crianças como testemunhas, o Tejo aplaudindo com ondas suaves. A vizinhança, outrora hostil, agora batia à porta com pratos de doçaria e histórias compartilhadas. A surpresa inesperada, um amor que brotara de cinzas, transformara não só a casa, mas o coração de Alfama, provando que o preconceito, como as marés, recua ante a força do afeto genuíno. E assim, na cidade das Sete Colinas, uma nova lenda nasceu, a do pai solteiro que abriu não só portas, mas almas. A calmaria pós-tempestade era ilusória, como o azul sereno do céu lisboeta antes de uma áfona repentina. João acordava com o cheiro de pão fresco das padarias de Alfama infiltrando-se pelas frestas, mas o peso da responsabilidade agora se multiplicava. Com Rui integrado, a casa abrigava 4 almas jovens, cada uma carregando bagagens invisíveis. Tomás ainda acordava gritando dos pesadelos do acidente que lhe roubara os pais. Inês escondia cartas amassadas de uma mãe que a rejeitara por sua identidade trans não assumida ainda. Sofia desenhava famílias ideais em cadernos escolares, e Rui patrulhava as escadarias como um guardião feroz, os punhos cerrados contra sombras imaginárias. João, o âncora, sentia as correntes apertarem, como equilibrar aulas na escola, burocracias sociais e o florescimento tímido de um romance com Miguel. Miguel, por sua vez, mergulhava no projeto com fervor renovado. Como arquiteto contratado pela Câmara para restaurar fachadas históricas, ele via na casa de João um microcosmo de sua própria redenção, estruturas antigas, rachadas pelo tempo e negligência, mas cheias de potencial. Ele passava tardes medindo paredes, esboçando planos para um jardim interno onde as crianças pudessem plantar ervas, alecrim para memória, lavanda para paz. Clara, que decidira estender sua estadia em Lisboa para o ano letivo, matriculou-se em uma escola de arte próxima, e as tardes haviam pintando murais com Inês, pinceladas de cores vivas desafiando o cinza dos preconceitos. Você é como uma irmã que eu nunca tive, confidenciou Inês a Clara uma tarde, enquanto misturavam tons de azul tejo. Clara sorriu, o coração aquecendo. E você me ensina a ser corajosa. Mas as fissuras reapareciam em momentos inesperados. Uma carta chegou para João, selada com o brasão oficial, uma auditoria surpresa à casa, motivada por denúncias anônimas sobre influências inadequadas nas crianças. O inspetor Ramos, agora um aliado relutante, avisou por telefone, é a Dona Maria de novo. Ela tem aliados na prefeitura. Prepare-se. João sentiu o chão tremer sob os pés, como nos terremotos que abalaram Lisboa em 1755, deixando cicatrizes na alma da cidade. Ele reuniu as crianças à mesa da cozinha, o aroma de sopa de couve-flor preenchendo o ar como um escudo. Pode vir uma visita. Sejam vocês mesmos, ok? É o que nos torna fortes. Rui franziu a testa. E se eles nos levarem embora? Sofia apertou a mão do irmão. Não vão. O tio João é nosso super-herói. A inspeção caiu como um raio em uma quinta-feira chuvosa. A auditora, uma mulher de óculos severos chamada Doutora Ferreira, chegou com uma pasta grossa e um ar de julgamento prévio. Ela interrogou as crianças separadamente, Tomás gaguejou sobre seus desenhos de barcos, Inês falou com voz firme sobre seus sonhos de ser designer, Rui desafiou com olhares, e Sofia ofereceu um abraço espontâneo que desarmou a rigidez da mulher. Você parece feliz aqui, murmurou a Doutora Ferreira, surpresa. Então veio a parte delicada, e o Sr. Oliveira? Ele é apropriado. As crianças explodiram em coro, ele é o melhor. Nos lê histórias de príncipes que salvam dragões. A risada que se seguiu quebrou a tensão, mas João sabia que o verdadeiro teste era com Miguel. Miguel chegara cedo,
trazendo blueprints e um buquê de flores silvestres colhidas nas colinas de Monsanto, margaridas brancas para pureza. A doutora Ferreira ergueu uma sobrancelha ao vê-lo. E você é? O parceiro de João, respondeu Miguel, a voz firme pela primeira vez em anos. E arquiteto responsável pelas reformas. A palavra parceiro pairou no ar como fumaça de lareira, e João sentiu orgulho misturado a pavor. A auditora anotou algo, o caneta riscando papel como unhas em giz. No fim, ela partiu com um aceno neutro: os relatórios serão favoráveis, mas cuidado com os vizinhos. Aliviados, João e Miguel celebraram com um piquenique no jardim improvisado, queijos de Serra da Estrela, azeitonas gordas e vinho verde gelado. As crianças corriam, Clara tocava violão com melodias de fado moderno, misturando tradição com toques de pop-quier. Mas sob a leveza, Miguel confessou medos profundos: eu sonhei que Clara me odiava por isso. Por nós. João traçou linhas em sua palma. Sonhos são ecos do passado. O futuro é o que construímos. O beijo que se seguiu foi interrompido por Rui, que surgiu com uma bola furada. Tio Miguel, me ensina a chutar como o Cristiano. O momento quebrou em risos, mas plantou sementes de dúvida. A virada veio em uma feira de São António, quando a Alfama se enchia de manjerico e sardinha assada, o ar vibrando com concertinas e cantos. João levara as crianças, mãos dadas em uma corrente de união, Miguel e Clara ao lado. A multidão era um mar de rostos, famílias tradicionais dançando ranchos folclóricos, casais jovens de mãos entrelaçadas sem pudor. Mas então, um grupo de adolescentes, liderados por um primo distante de Dona Maria, cercou Rui. Ei, órfão do gay! Quer ser como ele? Zombavam, empurrões virando socos. Rui revidou, o nariz sangrando, e o caos explodiu, Sofia gritando, Tomás paralisado, Inês puxando Clara para longe. João mergulhou na briga como um touro, separando os garotos com braços fortes forjados em anos de natação no Tejo. Miguel chamou a polícia, voz trêmula, enquanto Clara socorria Rui com um lenço. A feira parou, olhares curiosos virando juízes. Dona Maria assistia de longe, o rosto uma máscara de satisfação. No hospital, enquanto costurava o nariz de Rui, o garoto murmurou: eu falhei com você, tio. Não protegi ninguém. João, com lágrimas nos olhos, apertou sua mão. Você é corajoso só por existir, Rui. Isso é vitória. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, o jornal local de Lisboa estampou: violência em Alfama, órfãos alvo de ódio. A opinião pública balançou, alguns condenaram a agressão, outros questionaram a presença provocativa de João. Miguel, impulsionado pela raiva, organizou uma vigília, velas acesas nas escadarias, cartazes com Amor Sem Fronteiras. Vizinhos inesperados se juntaram: o velho pescador, que contara histórias de marinheiros que eram nos mares do Índico, a viúva jovem, que revelara ser lésbica viúva. Clara discursou, voz amplificada por um megafone improvisado: meu pai e João nos ensinaram que família é escolha, não sangue. Parem de odiar o que invejam. Dona Maria, confrontada em sua própria porta, desmoronou. Meu filho. Ele fugiu por minha culpa. Eu via nele o que odeio em mim. A confissão, sussurrada para João em particular, foi um portal para a redenção. Ela se juntou à vigília, carregando uma vela trêmula. O conflito, outrora uma ferida aberta, cicatrizava em compreensão coletiva. Mas para João e Miguel, o verdadeiro teste era interno, uma noite de tempestade, com trovões e quando como canhões navais, Miguel confessou: eu amo você, mas e Clara? E minha carreira? João, abraçando-o contra o peito, respondeu: amor não é posse. É liberdade para crescer. A surpresa que mudaria tudo veio disfarçada de rotina. Durante uma visita à escola de Clara, João encontrou uma carta antiga em seus pertences, de Pedro, seu ex, enviada anos antes, mas nunca entregue. Eu errei ao partir. Volto para reconquistar o que perdemos. O coração de João parou. Pedro, o amor que o moldara, regressando agora, quando a vida florescia com Miguel. Ele escondeu a carta, mas o segredo pesava como chumbo. O regresso de Pedro irrompeu como um vendaval do Atlântico, derrubando as fundações que João construíra com tanto suor. Ele aparecera na porta da casa em Alfama uma manhã de nevoeiro, o casaco encharcado do mar, os olhos castanhos ainda carregados daquela intensidade que outrora incendiara noites de juventude. João, eu voltei. O Brasil me quebrou, mas você. Você sempre foi meu lar. As palavras caíram como pedras em um lago sereno, criando ondas que alcançaram todos. Sofia abriu a porta, curiosa: quem é você, tio misterioso? Pedro sorriu, o charme intacto, ajoelhando-se para bagunçar seus cabelos. Um velho amigo do tio João.
João, na cozinha preparando mingau de aveia, sentiu o mundo inclinar. Pedro, o homem que partira 10 anos antes com promessas vazias de cura em terapias duvidosas no Rio, agora estava ali, magro e marcado por rugas prematuras, alegando arrependimento. Eu lutei contra mim mesmo, mas percebi que o amor por você era real. Deixe-me ficar, ajudar com as crianças. A oferta era tentadora. Pedro era terapeuta infantil, qualificado para curar as feridas que João só podia beijar. Mas o olhar de Miguel, que chegava logo após com pães quentes, endureceu como mármore ao ver o intruso. Quem é esse? Perguntou, voz baixa mas afiada como faca de cozinha. A tensão se instalou como um hóspede indesejado. Pedro se ofereceu para sessões gratuitas com as crianças, com Tomás, desenhou mapas de sonhos para navegar medos, com Inês, falou de identidades fluídas com empatia genuína, e quando suas próprias lutas no Brasil, Rui, cético, testou com perguntas cortantes, você machucou o tio João. Pedro baixou os olhos. Sim, e isso me assombra. Sofia, inocente, adotou-o como o tio das histórias malucas. Mas para João, cada interação era uma corda bamba, o passado puxando para trás, o presente com Miguel ancorando no agora. Miguel, sentindo o solo instável, reagiu com fúria contida. Ele é uma sombra, João. Por que deixá-lo entrar? Eles discutiram no terraço ao luar, o Tejo murmurando abaixo como um confidente. Ele pode ajudar as crianças, defendeu João, mas sua voz tremia. E nós? Eu te amo, mas isso me faz questionar tudo. Miguel partiu para seu apartamento, a porta batendo como um adeus prematuro. Clara, testemunha silenciosa, confrontou o pai, você está fugindo de novo. Como com a mamãe. As palavras acertaram como setas, forçando Miguel a refletir em noites insones, esboçando planos de edifícios que desmoronavam no papel. O conflito escalou quando Pedro, em uma sessão com Rui, revelou um segredo bombástico. Eu sou pai, João. De uma filha no Brasil, abandonada pela mãe. Ela tem 8 anos, como Sofia. Quero trazê-la para cá. A revelação foi um terremoto. Pedro, o errante, agora pai solteiro, espelhando a jornada de João. Deixe-me redimir aqui, conosco. João hesitou, o coração dividido entre compaixão e lealdade a Miguel. Ele consultou o pai, agora um aliado diário, pescando juntos no Tejo. Filho, o passado não define, mas ensina. Escolha o que cura. Enquanto isso, a vizinhança fervilhava com novos ventos. A vigília de Miguel inspirara um clube comunitário, Alfama aberta, reuniões semanais na tasca onde Dona Maria servia vinhos e escutava histórias que era pela primeira vez. O velho pescador contava lendas de amores proibidos nos navios de Vasco da Gama, a viúva jovem compartilhava poemas lésbicos inspirados em Sofia de Melo Brainer. Inês, empoderada, assumiu sua identidade trans em uma apresentação escolar, com Clara ao lado como escudeira. Mas os resquícios de ódio persistiam, grafites homofóbicos nas escadarias, sussurros em mercados. Rui, sensível, absorvia tudo, tornando-se protetor excessivo de Pedro, vendo nele um aliado contra os maus. O clímax irrompeu em uma noite de storm, trovões rugindo como leões do Alentejo. Pedro, bebendo demais em uma tentativa de reconexão, confessou a Miguel em particular, eu ainda amo João. Sempre amei. As palavras foram um catalisador. Miguel, ferido, confrontou João na sala, as crianças dormindo alheias ao furacão. Escolha. Ele ou eu? João, lágrimas escorrendo, gritou, vocês dois me completam de formas diferentes, mas o amor não é competição. Pedro, ouvindo da porta, interveio, eu vim para ajudar, não para roubar. Vou embora se for preciso. A trindade se desfez em silêncios, cada um lidando com demónios internos. Clara, a ponte improvável, reuniu-os no jardim ao amanhecer, chuva lavando as pétalas caídas. Vocês são idiotas. Pai, João te ama agora. Pedro, seja amigo, não amante. Sua maturidade, forjada em dor, desarmou as defesas. Pedro assentiu, partindo para o Brasil com uma promessa, voltarei como tio, não como fantasma. Miguel e João se reconciliaram em um abraço sob o sol nascente, o beijo salgado de lágrimas. As crianças, espiando, aplaudiram, Sofia declarando, agora somos uma família maluca completa. Mas a surpresa maior aguardava, durante a ausência de Pedro, testes revelaram que Rui era portador de uma condição genética rara, necessitando de tratamento caro. A comunidade de Alfama, transformada, arrecadou fundos, leilões de azulejos pintados por Inês, concertos de fado com Clara no violão. Dona Maria doou joias antigas, lágrimas nos olhos, por meu filho, que merecia isso. A gratidão de João foi um bálsamo, provando que o preconceito, uma vez confrontado, pode florescer em empatia.
Com Pedro ausente, a casa respirava um ritmo novo, como o pulso acelerado de Lisboa no verão, quando turistas enchem as ruas de Alfama com risos e câmaras. João mergulhava em rotinas que nutriam a alma, manhãs de yoga no jardim com as crianças, tardes de lições de história onde contava sobre rainhas lésbicas portuguesas como Catarina de Bragança, noites de contos ao redor da lareira improvisada. Miguel, redescobrindo a confiança, projetava uma extensão para a casa, um ateliê para Clara e Inês, com janelas amplas capturando o sol poente sobre o Tejo. Isso é nosso legado, murmurava ele a João, traçando linhas em papéis amarelados. Rui, recuperando-se do tratamento, injeções semanais em uma clínica do Chiado, canalizava energia em futebol, treinando Tomás nas praças íngremes. Um dia, jogo pelo Benfica, jurava, o sorriso raro iluminando o rosto. Sofia, florescendo como uma flor de laranjeira, escrevia diários ilustrados de suas aventuras, dedicando páginas a tio Miguel, o construtor de sonhos. Inês, com o apoio de um terapeuta recomendado por Pedro via cartas, iniciava hormonios, o corpo mudando como uma borboleta emergindo. Eu me sinto eu, confidenciou Clara, que respondia com abraços ferozes, você sempre foi. A vizinhança, outrora um ninho de serpentes, metamorfoseava. O clube, Alfama Aberta, crescia, atraindo visitantes de todo Portugal, casais que de Faro dançando com locais, ativistas de Coimbra debatendo direitos. Dona Maria, redimida, abria sua tasca para eventos, noites de poesia onde João recitava versos de Fernando Pessoa sobre amores não ditos. O pai de João, agora residente próximo, pescava com Rui, transmitindo sabedoria salgada, o mar não julga, filho. Nem nós deveríamos. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam, um novo boato, sussurrado em mercados, eles estão lavando cérebros das crianças com ideologias estrangeiras. O conflito reacendeu em uma assembleia comunitária, convocada para discutir a expansão da casa de João. O salão paroquial, com seus bancos de madeira polida e cheiro de incenso, encheu-se de vozes divididas. Um conselheiro conservador, Sr. Almeida, homem de terno apertado e bigode ceroso, ergueu-se, isso viola nossas tradições. Uma casa para aberrações, financiada por impostos. Murmúrios de aprovação ondularam. Miguel, ao lado de João, rebateu com fatos, a casa reduziu crimes juvenis em 30%, segundo relatórios. E as aberrações? Somos humanos, Sr. Almeida, como você. Clara, ousada, projetou slides de murais criados pelas crianças, arco-íris entrelaçados com padrões de azulejos, simbolizando a herança portuguesa reimaginada. Inês falou então, voz trêmula mas resoluta, eu era invisível antes. Aqui, sou vista. Não tirem isso de nós. O silêncio que seguiu foi quebrado por aplausos, o velho pescador, Dona Maria, até o padre local, que citou amar o próximo como a si mesmo. Mas Almeida não cedeu, ameaçando recurso judicial. Na saída, ele encurralou João, você mudará a Alfama para pior. João, olhos firmes, respondeu, ou para melhor. Depende de você. A ameaça pairava como nuvem de tormenta. Miguel, estressado, mergulhava em trabalho excessivo, esquecendo refeições. João notava as olheiras, o jeito como ele se retrai em toques. Estamos perdendo um ao outro, sussurrou João uma noite, no quarto compartilhado agora, com vista para as luzes tremulosentes do Tejo. Miguel confessou, eu temo falhar. Como com Ana, com Clara. João traçou seu rosto, falhar é humano. Amar é divino. O amor se reacendeu em sussurros e carícias suaves, reconectando fios soltos. A surpresa veio de onde menos esperavam. Clara descobriu, em pesquisas genealógicas para um projeto escolar, que Inês era prima distante dela, linhagens entrelaçadas em vilarejos do Minho. Somos família de sangue, exclamou, abraçando Inês com lágrimas. A revelação uniu ainda mais o grupo, transformando laços escolhidos em destino tecido. Rui, inspirado, organizou um torneio de futebol comunitário, convidando filhos de vizinhos hostis. Gols e risos derrubaram muros, Almeida até assistindo, o rosto suavizando ao ver seu neto chutar a bola. Mas o ápice se aproximava. Pedro retornou, não como sombra, mas como aliado, com sua filha, Lívia, uma garotinha de olhos vivazes e tranças afro-brasileiras, trazendo sol do rio para Alfama. Ela precisa de tias e tios, disse Pedro a João, agora amigo platônico. Lívia integrou-se rápido, ensinando samba a Sofia, que retribuía com fado infantil. Miguel, vendo a cena, soprou ciúmes residuais, bem-vindo à família estendida. O clímax explodiu na audiência judicial. Almeida apresentou evidências, fotos distorcidas de beijos entre João e Miguel, testemunhos falsos de influência corruptora. O tribunal, um salão austero em Lisboa, ecoava com acusações.
João testemunhou, voz quebrando, minha casa é santuário de amor, não pecado. Miguel seguiu, Blue Prints na mão, é estrutura de esperança. As crianças, chamadas como testemunhas, roubaram o show, Rui falou de coragem, Inês de aceitação, Clara de cura, Sofia de família. O juiz, uma mulher de olhar penetrante, decretou, a casa permanece. E sugiro terapia comunitária para os opositores. A vitória foi doce, mas amarga pelo custo emocional. Na celebração posterior, na tasca de Dona Maria, brindes fluíram, mas João puxou Miguel para o lado, isso nos mudou. Miguel assentiu, para melhor. Casamento. A pergunta, sussurrada, foi um sim silencioso. O noivado de João e Miguel se espalhou por Alfama como o perfume das jasmins em bloom, misturando-se ao ar salgado do Tejo e aos acordes de guitarras nas serestas noturnas. Não foi um anúncio pomposo, apenas um jantar simples na casa, com as crianças decorando a mesa com conchas escultadas na praia de Cascais e velas tremeluzindo como estrelas caídas. O pai de João ergueu um copo de Porto Tawny, pelo amor que resiste às marés. Pedro, presente como padrinho honorário, brincou, desta vez, eu aprovo o noivo. Risos ecoaram, aliviando o peso de anos de lutas. Clara desenhou convites artesanais, Inês bordou lenços com iniciais entrelaçadas, Rui planejou ataque de confetes, Sofia compôs uma canção infantil sobre dois tios que dançam no céu. Mas sob a alegria, sombras persistiam. O tratamento de Rui demandava viagens mensais a Coimbra, para especialistas em genética, e João equilibrava isso com aulas na escola, onde alunos curiosos agora perguntavam sobre famílias modernas. Miguel, pressionado por prazos de restaurações históricas, incluindo a sede de Lisboa, sentia o estresse corroer sua paciência, pequenas discussões com João sobre horários virando abismos. Você prioriza o trabalho sobre nós, acusou João uma noite, após Miguel cancelar um passeio ao Castelo de São Jorge. Miguel rebateu, estou construindo nosso futuro. As palavras feriram, lembrando brigas passadas. A vizinhança, ainda em transformação, testava os limites da aceitação. O clube, Alfama Aberta, hospedava um festival queer, com drag queens de Lisboa performando sob as escadarias, mas vândalos anónimos, talvez remanescentes do Círculo de Almeida, sabotaram o som, deixando microfones mudos. Dona Maria, agora guardiã improvável, confrontou os culpados, chega de ódio. Meu filho voltará, e verá uma Alfama orgulhosa. Sua defesa, ecoada no jornal local, ganhou aliados nacionais, ativistas de Porto enviando doações, celebridades como o cantor fado contemporâneo Marisa elogiando a resiliência. Inês, navegando sua transição, enfrentava o primeiro grande obstáculo, a escola exigia autorização parental para mudanças no registro. Sua mãe, ausente há anos em um casamento abusivo no Algarve, recusou por carta, você é minha filha. Pare com essa loucura. O desespero de Inês foi um vendaval interno, noites chorando no quarto, desenhos rasgados espalhados. Clara e João a apoiaram com uma viagem surpresa a Sintra, onde andaram pelos palácios de contos de fadas, sussurrando, você é a rainha da sua história. Miguel contratou um advogado pro bono, e Pedro, via videochamada do Brasil, guiou sessões de autoaceitação. No fim, o tribunal concedeu emancipação parcial, um marco que Inês celebrou tatuando uma fênix no pulso. Rui, por sua vez, lidava com a adolescência precoce, um crush tímido por um colega da escola, um garoto de olhos verdes chamado Diogo, que frequentava o clube de futebol. Ele me olha diferente, confessou Rui a João, ruborizado. João sorriu, lembrando suas próprias confusões juvenis, siga o coração, mas com respeito. Amor é descoberta. Mas Diogo, de família conservadora, recuou quando boatos sobre a casa de João alcançaram seus pais, deixando Rui com o coração partido pela primeira vez. Porque tudo tem que ser complicado, lamentou ele, chutando pedras na rua. Tomás, solidário, ofereceu, vamos jogar bola até esquecer. A amizade infantil curou, mas plantou sementes de ativismo em Rui, ele iniciou um grupo anti-bullying na escola, com Sofia como mascote. O casamento se aproximava como um horizonte dourado, marcado para o outono em um jardim botânico de Belém, sob as sombras da escaravela de azulejos. Preparativos uniam todos, Clara costurando gravatas com padrões inspirados em bandeiras Pride, Lívia, agora visitando com Pedro, ensinando danças brasileiras para a recepção. Mas uma reviravolta abalou tudo. Miguel recebeu uma oferta irrecusável de um estúdio em Barcelona, liderar restaurações da Sagrada Família. É o sonho da carreira. A notícia caiu durante o ensaio do jantar, o vinho azedando nos copos. E nós? Perguntou João, voz baixa. Miguel hesitou, é temporário. Mas... e se for uma chance de vida? O dilema dividiu o casal como uma fenda tectônica. João, ancorado em Alfama, via a partida como abandono, Miguel, sonhador, via a oportunidade.
Discussões se intensificaram, e quando nas paredes da casa, você me pediu compromisso, agora foge. Estou construindo pontes, não muros. As crianças sentiam a fricção, Sofia desenhando casais partidos, Inês mediando com sabedoria além dos anos. Clara confrontou o pai, não repita erros com a mamãe. Lute por ele. Pedro, de volta para o casamento, aconselhou Miguel, eu parti e perdi. Não seja eu. O clímax veio em uma noite de insomnia, João vagando pelas escadarias de Alfama, o fado de um cantor de rua lamentando amores perdidos. Miguel o encontrou ali, sob a lua cheia, e desabou, eu tenho medo de estagnar. Mas sem você, o que é o sonho? João, lágrimas fluindo, respondeu, sonhos crescem juntos. Recusa a oferta. Miguel assentiu, o abraço selando a escolha, Barcelona esperaria, Alfama era eterno. A surpresa final antes do sim foi agridoce. O pai de João, durante um passeio no Tejo, revelou um câncer em estágio inicial. Vivi bem, filho. Mas quero ver você feliz. A notícia uniu a família em vigilância amorosa, transformando o casamento em celebração de vida. No dia, sob o sol de outono, João e Miguel trocaram votos entre flores de buganvília, as crianças espalhando pétalas, Pedro como testemunha, Dona Maria chorando na primeira fila. No amor, superamos tudo, jurou João. O beijo, sob aplausos, ecoou como um hino à resiliência. O casamento marcou não um fim, mas um renascimento, como as águas do Tejo renovando-se a cada maré. Alfama, agora um farol de inclusão, via a casa de João expandir-se oficialmente, com subsídios governamentais para lares care-friendly, acolhendo mais crianças, uma dupla de irmãos gêmeos de Évora, fugidos de rejeição familiar, um menino de Setúbal com aspirações artísticas. A rotina se enriqueceu com vozes novas, mas o núcleo permanecia, risos nas refeições, terapias coletivas no jardim, noites de cinema com filmes portugueses sobre superação, como Tabu, de Gomes. João e Miguel navegavam o matrimônio com a graça de dançarinos de fado, passos lentos, cheios de emoção, ocasionalmente tropeçando em desentendimentos sobre finanças ou educação das crianças. Você é teimoso como um azulejo rachado, brincava Miguel após uma briga sobre horários escolares. João retaliava, e você sonha alto como as torres de Belém. Mas o amor, testado, saía mais forte, manifestando-se em gestos quietos, café na cama, caminhadas de mãos dadas pelas ruas, ignorando olhares residuais. As crianças floresciam individualmente. Sofia, agora 9, publicou um livrinho ilustrado sobre famílias coloridas, vendido na feira de Natal de Alfama, angariando fundos para o clube. Rui, curado da condição genética, assinou com um time juvenil do Sporting, dedicando gols ao tio João, que me ensinou a lutar. Inês, plenamente ela mesma, ganhou uma bolsa para design na Universidade de Lisboa, desfilando em um evento perido com criações inspiradas em azulejos de Trás Tomás, o quieto, descobriu fotografia, capturando retratos de Alfama que expôs em uma galeria local, vendendo a primeira para o pai de João como legado. Clara, terminando o secundário, planejava arquitetura com Miguel, mas com um twist que era, edifícios inclusivos. Lívia, visitando anualmente, tornava-se a irmãzinha oficial, ensinando português brasileiro misturado. O pai de João, batalhando o câncer com quimioterapia em uma clínica de Coimbra, recebia visitas semanais, o grupo inteiro viajando de trem, enchendo o quarto de flores e histórias. Vocês são minha cura, dizia ele, fraco mas sorridente. Sua jornada inspirou uma campanha comunitária, Alfama Cuida, coletas para a saúde mental Care, liderada por Dona Maria, cuja redenção culminou na reconciliação com o filho imigrado, que retornou para gerir a tasca. Ele é meu orgulho, confessou ela a João, abraçando-o como um filho. Conflitos residuais testavam a tenacidade. Um novo vizinho, um casal idoso de ideais arcaicos, murmurava contra a casa dos invertidos, mas Rui e Diogo, agora namorados tímidos, os conquistaram com um jantar de cozida à portuguesa, conversas sobre netos e futebol. Almeida, o conselheiro derrotado, sofreu um derrame, e Miguel, em ato de graça, restaurou sua casa gratuitamente, ganhando um aliado improvável. Eu estava errado. Obrigado por mostrar o caminho. O grande clímax, anos depois, veio em uma crise nacional, uma lei conservadora ameaçando restringir adoções Care. João e Miguel lideraram protestos em Lisboa, marchando do Rossio ao Parlamento com as crianças carregando cartazes, amor não tem género. A mídia cobriu, transformando a casa de Alfama em símbolo, documentários filmados, livros escritos. Pedro, agora casado com um parceiro brasileiro, enviou apoio virtual, sua filha Lívia cantando hinos de liberdade. A surpresa que selou o legado foi pessoal. Miguel descobriu estar esperando, não biologicamente, mas por adoção acelerada, um bebê de uma mãe solteira em Faro, uma garotinha chamada Esperança. Nosso milagre, sussurrou ele a João no hospital, embalando o pacotinho.
As crianças mais velhas juraram proteger a irmãzinha, Sofia declarando: agora somos invencíveis. Anos fluíram como o Tejo, a casa expandindo para um centro comunitário, Alfama um modelo de inclusão. João, grisalho mas radiante, escrevia memórias. De uma porta aberta em pânico, nasceu um mundo de aceitação. Miguel, ao seu lado, adicionava esboços. No entardecer, sentados no terraço com esperança no colo, olhavam as luzes da cidade, sabendo que a surpresa inesperada, um amor que era em terra de fado melancólico, mudara não só a vizinhança, mas corações inteiros. E assim, em Portugal eterno, o preconceito cedeu ao abraço do afeto, provando que famílias se tecem com fios de coragem, não de julgamento.